Ele era um líder rural, uma pessoa que preocupava com o bem-estar do trabalhador rural, sabe? Não tem como descrever a importância que o seu Zé Maurício teve. Não tem, sabe? Precisa de muitos homens igual a esse no Brasil. É fazer que Brasil progredir, ver-te ao toque da nossa vontade, a criar e crescer e subir. Eu acredito que isso tudo tem início a partir do momento, lá aos 9 anos de idade, 9 para 10 anos, quando ele, por circunstâncias, foi obrigado a deixar a conclusão do ensino primário. Mas, por necessidade de ajudar a família, ele não pôde continuar. O outro detalhe é lá para os 16 anos de idade, quando ele muda de função, ele deixa de ser carreiro e vai ser lavrador. Ali sim ele se torna profissionalmente aquilo que vai direcionar a sua vida e que em todos os momentos, todas as vezes em que ele foi questionado sobre a profissão dele, ele fazia questão de dizer, eu sou lavrador rural. Tá? Ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa que possa ajudar, contribuir e com os meus colegas de trabalho, com as famílias dessas pessoas. Eu só não sei como. Eu fui convidada para participar, fazer parte do movimento, que não tinha senhoras no movimento. Então a gente de vez em quando saía com ele para fazer reunião na roça. Eu fui em diversas roças com ele, de que fazer reunião com um grupo que reunia na roça. É porque chamava, mas o povo não vinha. Então ele pegou aí ao povo. Dentro desse propósito aí de ter hospital e de um dia o trabalhador rural ter direito à aposentadoria. Esse movimento foi criado para dar uma assistência e recurso ao trabalhador rural. O trabalhador rural não tinha nada. Não teve pressão não, né? Mas o povo sentiu que achou que tanto o José Maurício como o Padre estava num movimento terrorista, né? E eu vou falar com você, eu conheci ele completando 4ª série no Mobral. E eu já te disse, o que os deputados, filhos de Esmeralda, fizeram para Esmeralda? As pessoas achavam que ele não ia conseguir o que ele conseguiu. Você sabe quando você está querendo fazer uma coisa e tem uma pessoa com o pé atrás, te puxando, duvidando? É isso. Eles duvidavam que ele não ia conseguir. Prejudicou, né? Porque eles estavam pegando eles como terrorista. Para a gente aqui, Esmeralda, os dois que faziam parte, que era Zé Maurício e Padre, que davam muita insistência, todos os dois foram presos. O povo teve medo do movimento, o movimento deu uma fracassada. Depois ele reacendeu, veio a abertura do hospital, veio a construção daquele prédio que é do sindicato, né? Uma coisa que já tinha sido doada há muito tempo, mas não acontecia a construção do hospital. Mas
formação religiosa que ele teve também, desde nova, isso também influenciou muito, sabe? Nessa convicção dos ideais de humildade, de participação. Isso tudo vai fazendo, ao longo da vida dele, que ele vai adquirindo um conjunto de vivência, um conjunto de experiências que vão permiti-lo alcançar aquilo que ele foi mais tarde. Quando José Maurício da Silva, como trabalhador rural, terceiro ano de grupo, aí foi nomeado juiz de paz. Depois, ele foi nomeado como juiz de paz, ele foi nomeado juiz de direito. Quando a gente fala que ele foi juiz de direito, o povo não acredita, não. Essa análise dele tornar-se juiz de paz em 1947, com 39 anos de idade, a gente precisa observar o aspecto histórico do momento. Em 1946, o município tinha sido elevado à condição de comarca, mas não foi instalada a comarca em 1946 devido a um impedimento jurídico que só foi solucionado em 1948. Nós não temos um prefeito eleito pelo voto popular e nem a Câmara Municipal também eleita pelo voto popular, porque o governo anterior, que foi de Getúlio Vargas, dava essa prerrogativa ao presidente do Estado. Então ele está assumindo em 1947 a função de juiz de paz num lugar que não tem um prefeito eleito, que não tem uma Câmara Legislativa eleita e que não tem um juiz de direito. Então é uma responsabilidade muito grande. Hoje, quando as pessoas falam em juiz de paz, elas associam apenas a presença do juiz nos casamentos que se fala lá no cartório, no registro civil. Naquela época, não. A amplitude da função era muito grande. Muitas vezes era ele que solucionava todos os tipos de conflito. É o que eu acredito que vai fazê-lo galgar lá na década de 60, em 64, 65, também como juiz de paz, a condição de juiz de direito. Porque as decisões que ele tomou lá atrás eram decisões tão alicerçadas, tão bem fundamentadas, que o permitiram chegar a essa situação em 1964 e 65. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e parlamentou. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Historicamente, é um momento muito conturbado dentro da política brasileira. Sindicalismo é até mesmo uma palavra proibida nesse momento, porque ela está associada ao socialismo, onde muitas pessoas erroneamente faziam e fazem interpretações até hoje, confundindo socialismo com comunismo. São duas coisas bem distintas. E naquele momento, o João Goulart, que havia sido eleito, ele não assume a presidência em 1960, porque ele traz, inclusive, como estigma lá do governo de Getúlio Vargas, o apelido de ameaça comunista. Dentro de um pacote de reformas que ficou conhecido como reformas de base, uma das ideias do João Goulart era fazer uma reforma agrária no país, coisa que ele trouxe lá das ideias quando ele esteve na China, e fortalecer a ação sindical. Tá? E meu pai, no conhecimento dele, talvez assim, no pouco conhecimento dele, ele assume essas ideias. E muitas pessoas começaram a vê-lo de forma diferente, sabe? E vão até taxá-lo de comunista. Olha para você ver. Aqui em Esmeraldas,
grupos, principalmente de fazendeiros da chamada elite agrária aqui, viraram as costas, olhavam de forma diferente. Porque o sindicato, quando foi criado aqui em Esmeraldas, ele passou a oferecer ao trabalhador rural coisas que ele não tinha. Ele passou a ter, por exemplo, uma assistência jurídica. Então, nas relações trabalhistas, sempre havia alguém, um advogado, que acompanhava essas relações. Anteriormente não havia, né? E os patrões sempre levavam vantagem nessas decisões. Então, a partir desse momento, a coisa começa a mudar de figura. É levado de uma forma diferente. O trabalhador rural passou a contar com assistência odontológica, um gabinete dentário que foi instalado lá no sindicato, e a contratação de médicos que atendiam ambulatorialmente até a construção do hospital. Essas coisas vão mudando as relações aqui em Esmeralda e em outros lugares também. O sindicato, meu pai falou, não, então eu vou e levo meu filho também. E começou assim. Aí, inclusive, quando, igual eu te falei, né, igual eu te mostrei a foto aí, então, aí pôs eu para distribuir caixa nas fazendas. Caixa aqui, caixa ali e tal e coisa. Eu não me lembro mais como é que era o sistema no escritório para poder me dar as cartas para levar. Só sei que eu tinha que assinar. A gente lembra mais ou menos assim, eles guiando a gente para ir para o caminho certo, né? E também melhorando a situação da gente, né? Porque melhorou demais, 99%. Uai, que eu lembro que gostava, eu não lembro de nenhum. Eu gostava de jeito nenhum. Eu não lembro de um, porque que os fazendeiros tudo era conhecido da gente, né? Mas eu não lembro nem de um que ia a favor. Não lembro. Que eles tinham o sindicato deles, mas o sindicato dos produtores. Então, inclusive, né? tinha o fazendeiro que eu passava a porta dele quase todinho. Aí eu escutava ele falando lá, lavou o bobão lá, ó, lavou o bobão lá. Eu nem olhava para trás. E eu comecei a trabalhar lá em 73. E ele era uma pessoa maravilhosa, super inteligente, um coração se de ver. E ele teve uma época que, para o pessoal aposentar, ele que pegava os documentos todos e levava para ele dar o laudo, para ele dar o parecer dele se a pessoa merecia ou não aposentar. Aí ele ficava lá lendo para eu ficar digitando, Matilde, e quando ele tinha que falar um não, precisava de ver como que ele ficava sem sentido. Nossa, ele quase morria. Aí o consultório dentário tinha lá, muito bem equipado, de primeira. Lá no ambulatório médico atendia geral, só cirurgia que não fazia. Seu Zé Maurício da Silva, como presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Esmeraldas, ele tinha uma atuação maravilhosa. Tanto que a gente tinha na época mais de 10 mil sindicalizados. E desses sindicalizados, arrecadávamos as mensalidades que eram arrecadadas dentro do sindicato, por mim e pela outra funcionária. E com essas arrecadações, o Zé Maurício podia manter a sede funcionando e já a ideia que ele brotou no coração dele e dos companheiros que ele tinha, de construir em Esmeraldas um hospital. Porque era o Pelé lá fora defendendo o nosso futebol e ele aqui defendendo os produtores rurais, né? Então, os dois desempenharam o mesmo papel, né? Porque é uma junta, né? É uma junta. Prepara-se agora, Tostão, cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, venceu o gol! Camisa número 10. Grande cabeçada de Pelé. A bola veio na conta da cabeça do Rei. Saiu muito bem do chão. Subiu lá em cima e foi implacável a sua testada. Canto baixo, canhoto de Obertazzi para o fundo da rede. Primeiro gol da finalíssima Pelé para o Brasil. Foi já assim na época
próxima da fundação da FETAENG. 27 de abril de 1968, não é isso? Então, eu morava aqui em Brumadinho, na área rural, e a gente foi morar na rua Jequeri, lá perto, na Lagoinha, perto do Hospital Odilon de tal. A gente dividia um quarto numa pensão, onde a gente passava a semana, e no fim de semana, quando eu não tinha compromisso com o movimento sindical fora de Belo Horizonte, ele ia para Esmeralda e eu vinha para a companhia dos meus pais na roça, aqui em Brumadinho. A FETAENG estava sob o domínio de uma delegacia regional da CONTAG e demoraram de 68 até para final de 69, quando chamaram os 3 membros efetivos, primeiro o seu Maurício, depois eu como secretário, e também pelo estatuto da época o secretário era o vice-presidente, né? Mas em nenhum momento foi preciso eu assumir no lugar dele durante essa trajetória de pouco tempo, né? Nas eleições na FETAENG, desde a primeira eleição, no dia da fundação da FETAENG, durante muitas gestões, teve oposição manipulada, sabe? Pessoas fingindo ser trabalhador rural, só com a escritura de um terreno de sítio, sem ter atividade comprovada legalmente, nem perante as leis físicas, nem as leis morais, né? A ditadura pôs muitas pessoas lá dentro, né? Que além de fingir que trabalhava e levar o dinheiro mensal da parte da FETAENG, que era um valor extra, que às vezes superava o dinheiro que a pessoa ganhava como funcionário público da área de governo, e para vigiar e passar informações aos órgãos da ditadura, inclusive o antigo DOPS. O governo tinha uma pessoa conhecida como Marechal Taurino, militar da reserva, para quebrar qualquer aresta que te impedisse ou dificultasse o recolhimento da contribuição sindical. Esse Marechal Taurino, ele tinha 1% de toda a contribuição sindical arrecadada no Brasil. O que mais me marcou foi quando ele perdeu a eleição da FETAENG, quando ele saiu de lá. Essa foi mais marcante. Ele confiou demais no pessoal que cercava ele ali, que ele achava que era amigo dele, que estava caminhando com ele, e no final eles apunhalaram ele. Então foi decepcionante. Ele desfrutava de um nome muito forte no meio sindical e era muito respeitado. Então quando ele chegava assim, ele tinha uma recepção assim típico de uma autoridade assim, no nível estadual ou federal. Ele era muito forte, assim, o pessoal respeitava muito ele, e era muito calorosa mesmo. Então realmente foi a construção da sede própria da FETAENG. E ali ele deixou não só a sede, mas deixou também, se não me engano, 3 casas que ele comprou na época. O pessoal vinha de fora para saber que serviu como eles alocaram, ficarem lá, passando os dias, reuniões, essa coisa, tal. Então ele deixou essa obra lá, que eu acho que mais marcante foi essa mesmo.
Rádio Guarani Onda Rural, o Som Verde, apresenta... Em cada trechinho dos versos que faço, expresso cantando minha gratidão. Se eu pudesse agora, daria um abraço a cada roceiro do nosso sertão. Fetaengue no campo. Raça de força e coragem, que por nós derrama seu próprio suor. Não tendo outra coisa a não ser mensagem, envio-lhe meus votos de paz e amor. Conheci José Maurício, eu ainda era pequena, lá em Vargem Bento da Costa, e visitei as famílias para ser sindicalizados. E depois, com o andamento do tempo, eu me interessei muito pelo sindicalismo, embora não conhecia, mas achava importante. E aí eu fiz um curso de sindicalismo no Rio de Janeiro e passei a integrar a equipe educacional da Fetaengue, convidada pelo senhor Zé Maurício. Primeiro, eu fiquei tendo conhecimento do departamento. Depois que eu conheci as funções todas e tudo, nós já passamos a representar a Fetaengue no interior de Minas, organizando o sindicato, fazendo assembleias, acompanhando todas as demandas dos sindicatos. Olha, lá funcionava uma marcenaria, e dali vinham as madeiras que a Fetaengue comprava para poder fazer as carteiras, porque as crianças sentavam no chão, entendeu? E aí começou a ter as carteiras para as crianças sentar, e depois nós fizemos parte também da distribuição das bolsas, né, de estudo para os filhos do trabalhador, e também tinha um material didático, né, caderno, lápis. Então era isso. Foi o começo do atendimento aos filhos do trabalhador, foi lá. A receptividade era maravilhosa. Teve alguns lugares que eu passei que foram um pouco resistentes, né? No caso de alguma cidade, a polícia me questionava, sabe? Não sabia qual é o verdadeiro objetivo da gente estar naquele lugar e tudo, até que explicasse tudo. Parece que o pessoal tinha pouco conhecimento ou já era alguma coisa de ter cuidado para ver se não era alguma coisa subversiva, uma coisa assim. Teve um lugar que eu saía na rua, tinha que ser com o presidente do sindicato e um policial, para não ser morta. Ameaças no hotel, você não tinha medo de um 38. Muitas vezes eu passei por isso. Dos fazendeiros. Porque eu estava cuidando dos direitos dos trabalhadores. Eu, simples funcionário, imagina ele, né? Ele não comentava às vezes, mas eu sei que ele correu muito risco. A segunda vez, eu tomei conhecimento numa viagem que nós fizemos. Meu pai sempre retornava na sexta-feira para casa. Ele saía de manhã e retornava à noite. E numa sexta-feira ele não voltou. O Ovésio voltou, olha você vê. O Ovésio, que era o motorista, voltou. Mas o Ovésio falou que tinha ficado lá para resolver outros problemas. Mas não era isso. Posteriormente, eu tomei conhecimento, por intermédio dele, que através de denúncia anônima, outra vez, ele tinha sido levado para prestar depoimento na 4ª Divisão do Exército, lá em Juiz de Fora. Mas no interrogatório que foi feito, constatou-se que não havia nada do que a denúncia estava dizendo. E o inquérito acabou sendo arquivado. São coisas que aconteceram.
sabe? Quando nós fizemos o contrato coletivo de trabalho, o Lula participou conosco da luta, porque para ele era assim, ele era um metalúrgico, mas ele era preocupado com todas as categorias. Então, ele participou da campanha nossa, dos trabalhadores rurais, por 4 anos. De entrar na casa do trabalhador, de ajudar a amassar o angu na casa do trabalhador, sabe, assim, uma pessoa que participou ativamente, participava das reuniões da FETAENG também, ele sempre era frequente à FETAENG, sabe, ele sabia da importância, que a luta, ele falava, a luta é sindical, não importa a categoria, entendeu? O Lula é um líder de todos até hoje, mas o seu Zé Maurício foi um líder do trabalhador rural. Ele foi a pessoa que iniciou a importância, inclusive na Lei Complementar número 11, de 25 de maio de 71, né? Que deu direito ao trabalhador de ter o primeiro benefício da aposentadoria sem contribuição, entendeu? Porque a gente alegou com o governo que a contribuição era o suor de 8 horas de trabalho na roça, no sol a sol, né? Então é isso. Nisso, quando a gente percebe aquela sala grande de executivo, tinha uma mesa redonda ao lado, grande, estava um senhor escuro, sentado, que devia ser o senhor Zé Maurício da Silva, que eu não sabia. Aí comecei a conversar com o governador e tal, ele falou, não, o seu trabalho está aí, você vai começar aqui e tal, tudo bem. Aí seu Zé Maurício levanta, que eu não sabia, chegou, Ozanam, eu estou precisando desse menino, é lá de Esmeraldas. Aí Ozanam me apresentou, falou, Ernesto, esse é o Zé Maurício, ele é o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais e inaugurou um hospital agora em Esmeraldas e está atrás de profissionais. Você toparia visitar, conhecer a proposta de conhecer o hospital para ver se você tem seu emprego? Está garantido aqui comigo, mas eu tenho que servir seu Zé Maurício, que é um amigo que eu não posso deixar na mão. Gostei muito. Hospital moderno, para a época. Para dizer um exemplo, o raio-x do hospital só tinha em Minas Gerais o do Hospital João 23, que era 500 mil amperes na época, quer dizer, uma potência para Esmeraldas. Esmeraldas fazia todas as radiografias contrastadas e tudo, com laudo e tudo. Então eu, como estava saindo da residência, vi que não ia, dava para fazer um trabalho de medicina bom. Foi o sucesso do hospital na época e ter construído isso, foi esse bom relacionamento dele com autoridades. E ele falava de pau a pau com autoridades de alto nível, muito bem querido, Brasília muito bem recebido, drenava verbas para o hospital, para tudo que a gente precisava, ele conseguia, nível estadual, secretarias e tudo, era muito bem recebido e conversava muito bem, e ele muito bem relacionado e tinha uma moral a nível nacional. O maior dificultador, né, hoje para a saúde do município é esse município tão imenso, né, que cabe 3 Belo Horizontes, né? Nós temos até hoje cidades vizinhas, como eu posso citar Florestal, Joatuba, Mateus Leme hoje tem uma UPA, Brumadinho inaugurou hospital tem pouco tempo, que não tem hospital,
entendeu? Então, eles têm ou uma UPA ou uma unidade de saúde, mas não tem hospital. E Esmeraldas já tem 50 anos que tem um hospital, graças ao José Muricy, né? Então, assim, o hospital ficou um hospital de referência. E hoje ele é um hospital, ele foi criado com um hospital rural, pelo Sindicato Rural, e hoje ele é um hospital que não atende só o rural, atende não só os munícipes de Esmeraldas, mas também atende Betim, Belo Horizonte, Neves, né? Outro dia tinha gente de Mateus Leme, de Sarzedo, então quer dizer, assim vai se anunciando e a gente vai. O SUS é para todos, a porta tem que ser aberta, né? Isso a gente tem que atender, não tem jeito. Mas é um legado que o José Muricy trouxe para a gente, e eu falo que depois do que tudo que a gente passou, eu falo qual a importância que foi esse hospital para Esmeraldas, né? Hoje a gente vê como que seria a população de Esmeraldas sem o hospital, né? Então ninguém imaginava que eu ia passar por um Covid. Ninguém imaginava que a gente ia passar por essa epidemia, por esse tanto de vírus que está aí na cidade. Imagina a gente sem esse hospital. Olha quão importante é a pessoa do senhor Zé Muricy, né? Que fundou esse hospital na garra, que não ia sair para Esmeraldas, ia sair para Uberaba, e veio para Esmeraldas com a garra dele, na luta dele, né? E isso ele fez que a população na época pobre, carente, levava ovos, levava galinha, levava tudo para poder ajudar a construir esse hospital. Então, hoje eu vejo que o legado maior do Sr. Zé Muricy, ele fez muita coisa, ele foi muito importante para todo lado, mas o legado maior do Sr. Zé Muricy foi esse hospital. Havia uma gratidão muito grande dessas pessoas mais humildes por tudo aquilo que estava acontecendo. Foi como se fosse, assim, uma espécie de revolução que estava acontecendo para essas pessoas. Eles tinham a necessidade, eles tinham uma esperança que isso fosse acontecer um dia e, de repente, aquilo começou a acontecer na vida deles. E ele recebeu essas homenagens, essas condecorações, né? Esse reconhecimento dessas pessoas, do governo federal também. Eu, assim, como professor de história, sabe, eu fico observando as grandes transformações, as grandes revoluções que aconteceram dentro da história. Se naquele momento ele tivesse proposto algum tipo de revolução, não sei que tipo seria, aquelas pessoas abraçariam ele e partiriam para essa revolução. Tamanha a afinidade que possuíam. Você não precisa nascer num berço esplêndido para que você alcance o sucesso. E outra coisa muito importante que eu já disse também, é você estar ao lado das pessoas que comungam o seu ideal. De pessoas que vão somar. Ele sempre procurou fazer isto, estar ao lado de quem? Daquelas pessoas que, como ele, pensavam como ele, que comungavam os seus objetivos, que eram os trabalhadores rurais. Pessoas simples, humildes, mas pessoas que tinham uma grande capacidade de união e de buscar os seus objetivos. Perseguições políticas ele vai sofrer, discriminações ele vai sofrer, e ele nunca se abateu com isso. Ele falou assim, eu não vou me preocupar porque estão me chamando de negro, eu me preocuparia se eles estivessem me chamando de branco, porque eu sou negro. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Então, ela deixava que ele fizesse as coisas, que às vezes não queria nem participar, para que a presença dela não fosse marcada. Então, por trás, não tem aquele ditado, um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então, esse foi o papel da minha mãe.
Olha, a importância de Dona Maria Conceição Machado na vida de seu Zé Maurício, para mim foi tudo. Pois se seu Zé Maurício não tivesse uma mulher com o dinamismo, a bondade dela, seu Zé Maurício talvez não rompesse tão bem como ele rompeu. Eu que era maior, então eu que ajudava a minha tia nos afazeres da casa, sabe? Fazia tudo para ela. E ele, quando chegava, queria saber, né? Tudo direitinho, quem é que fez as coisas erradas, quem que não fez, né? Sempre tinha para poder ter o puxão de orelha. Passou o relatório. Passou o relatório para ele, mas ela é uma pessoa muito boa. E ela falava, Deivinho, eu ficava com você no colo, para passar a noite tinha que ser com você no colo, precisava de sair de madrugada para trabalhar. E você não podia dormir, não podia acordar. Se eu acordasse, ia acordar avô. Então ela passava a noite comigo no colo, para eu não acordar e não chorar e não atrapalhar o sono dele, porque ele saía muito cedo, igual a Zinha falou, trabalhava muito, né? Então é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu acho interessante porque eu não o conheci, né? Quando ele faleceu, eu tinha 2 anos, então as memórias que eu tenho são memórias construídas com aquilo que as pessoas me falavam. Por exemplo, eu tenho uma imagem na minha cabeça de um senhor deitado no sofá ali na sala, um senhor muito grande, muito austero, né? Deitado ali descansando. Mas eu creio que não é uma imagem que eu presenciei, é uma imagem que me contaram, né? Igual você perguntou a Zinha sobre as pessoas, como que as pessoas lidavam com ele na cidade, né? Já ouvi falar de, por exemplo, ele passar na porta da cooperativa e as pessoas zombando. Né? Esse nego está achando que vai conseguir alguma coisa, né? Ele está achando que ele vai fazer alguma coisa pela cidade. Isso é a ilusão dele, né? De conversar com as pessoas e tal. Então eu tenho essa imagem, é engraçado dizer isso, que eu não tenho a memória de visão dele, mas eu tenho uma memória viva. Eu tenho a memória de vô muito viva nesse sentido. E de ter orgulho disso, né? Eu sou professor, eu falo nas minhas aulas a respeito dele até hoje, eu faço questão de falar. Eu dou aula na comunidade do Novo Retiro, e quando alguém precisa do hospital, eu sempre brinco, vocês viram lá a foto lá na porta do hospital, meu avô, e eu falo com orgulho, porque eu cresci ouvindo histórias dele e construí para mim aquela imagem do senhor Zé Muricim, né? Então isso para mim é muito importante. Eu tento trazer para a minha família de hoje esse entendimento que meu avô teve e dos ideais dele de ir em busca de algo muito maior que ele, que não foi em prol dele, em prol de algo assim, que não sei nem se ele tinha ideia do tamanho da coisa que ele buscava, mas nessa busca ele construiu muita coisa. E eu tento passar para os meus filhos, né, e tento trazer isso para mim também no dia a dia, o poder de inspiração, de dedicação, de esforço, de honestidade, né, de honestidade, para você ter um propósito maior e ser coerente com esse propósito, porque as coisas vão acontecer, né? Com o passar do tempo, desde que você se empenhe, as coisas vão acontecer, que não importa do lugar de onde você veio, mas você tem que fazer o seu caminho, mas o seu esforço, o seu trabalho é fundamental. Acho que a grande lição que fica para mim, que eu trago para mim, é isso, sabe, para o dia a dia, que eu levo para o meu dia a dia. O que eu trago para mim, né, é o político, né, porque a gente vem de um a gente vive em um país em que a política ela não é bem vista nem bem quista, né, da forma como se é feita. E o meu avô, ele conseguiu ser político da forma que realmente deve ser, né? Pelo sentido que a política deveria ser e é explicado até no dicionário, que é o servir ao próximo. A política é servir ao próximo. O político, ele é um servidor público, né? E o meu avô, ele conseguiu ser. Por que que eu digo isso? Porque para que ele construísse tudo que ele construiu para o próximo, muitas verbas passaram na mão dele. Muito dinheiro passou na mão dele, né? E ele terminou a vida dele na simplicidade financeira que ele foi construindo com o próprio fazer diário dele, não com o dinheiro que passou na mão dele. Então, isso me marcou muito, sabe? A política honesta que ele conseguiu fazer.
apesar da época que ele vivia e do Brasil, né? Do país que ele nasceu. Então é aquelas coisas que surgem, né? No mundo sempre surge uma pessoa assim e aqui foi ele. Entendeu? Não tem explicação. Realmente ele foi o cara mesmo.